Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira por 2-1. A gente já fez live aqui no canal analisando essa partida e muita gente falou no chat, falou lá no Twitter também sobre azar. Será mesmo que o Vasco teve azar contra o Red Bull Bragantino? A gente até falou um pouquinho já sobre isso na live, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque talvez eu tenha uma opinião impopular sobre isso por aqui. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal e quer falar sobre Vasco, já chega deixando o like, se inscreve no canal e acompanha o nosso trabalho por aqui. Bom, mas vamos lá. Azar ou sorte do Red Bull Bragantino? Aliás, azar do Vasco ou sorte do Red Bull Bragantino, o jogo dessa quarta-feira? Bom, na minha visão, eu não gosto de falar muito sobre sorte e azar, porque a gente tira os problemas de campo quando a gente vai falar sobre isso. Parece que está tudo certo e que foi só uma questão casual, uma derrota. E vi muita gente falando sobre azar por conta da forma como saíram os gols do Red Bull Bragantino. Primeiro, eu tenho a visão que ganhar e perder não está condicionado só à forma como os gols saem. Você joga 90 minutos, os gols duram construções ali de segundos. E todo o restante do jogo impacta no placar. Cada vez que você chuta uma bola para fora, você conclui mal um ataque, você está impactando automaticamente no placar ao manter ele igual antes, né? Você deixar ele zerado ou não ampliar, ou seja, não fazer um gol. Também é uma forma de impactar o placar. Mas muita gente focou nos gols do Red Bull para falar sobre azar do Vasco. Bom, primeiro que o segundo gol do Red Bull Bragantino, que é o que define a derrota do Vasco, foi um desvio no Michael, mas muita gente esqueceu, talvez, que contra o Grêmio, o Vasco venceu o Grêmio por 2-1 em São Januário, o primeiro gol do Vasco foi um chute do David, que também desviou na defesa. Ninguém falou ali em sorte do David, em sorte do Vasco ou azar do Grêmio. Todo mundo focou na competência do David para finalizar a jogada. Então, esse, para mim, é um primeiro ponto. Desvios acontecem. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui sobre isso. Até porque, para finalizar, para ter desvio, você tem que finalizar. E um dos grandes problemas do Vasco no jogo contra o Red Bull, e é uma constante desse time, é a dificuldade do time finalizar a jogada sem ser num cruzamento. Ontem foram 38 cruzamentos do Vasco buscando o Verratti na área. O Vasco finalizou 11 vezes, tendo 55, quase 56% de posse de bola. O Red Bull Bragantino, tendo 44, 43% de posse, finalizou 15. Finalizou mais do que o Vasco, tendo menos posse e fazendo 1-0 muito cedo, ou seja, cozinhando o jogo por muito tempo, ou tentando cozinhar o jogo por muito tempo. Ainda assim, quando chegou lá na frente, finalizou mais vezes. E o Vasco, dessas 11 finalizações, 6 foram de cabeça. 4 do Verratti, uma do Ryan e uma do Léo. Aliás, as melhores chegadas do Vasco, além do gol, né? Uma bola do Verratti na trave, uma bola do Léo, que o Lucão acaba fazendo uma grande defesa. Fora isso, foram 5 chutes só. Ou seja, o Vasco conseguindo jogar no campo ofensivo, mas com uma dificuldade muito grande de variar a forma de finalizar. O Vasco chutou uma bola com o Zé Gabriel de longe, uma bola do Sforza que explodiu na defesa, nem chegou até o gol do Lucão, e um único chute realmente com um pouco mais de perigo, que foi uma bola do Cocão no fim do primeiro tempo. Isso não é azar. Isso não é uma questão de sorte ou azar. É uma questão de qualidade para construir. E o Vasco não tem essa qualidade para construir porque o elenco não tem essa qualidade de construção. A gente já falou muito sobre isso aqui. O Vasco se reforçou com zagueiros, com laterais, com muitos volantes. O Vasco teve um mês agora de janela de transferência entre estadual e brasileiro para ir no mercado. Só contratou um volante, que é o Hugo Moura, que ainda não foi oficializado pelo clube, mas já está no Rio de Janeiro fazendo exames. Então, o Vasco, do meio para frente, no máximo, repôs algumas saídas, porque perdeu Peck, Marlon Gomes, Paulinho machucado, Orelhano, Alex Teixeira, Sebastião Ferreira. Saíram muitos jogadores. O Vasco basicamente contratou David, Cleiton e Adson. E alguns desses jogadores com qualidade inferior. Caso do Adson, por exemplo, que não está nem perto de render ainda o que o Peck rendeu no ano passado, sendo artilheiro do time. Então, o Vasco, do meio para frente, tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando joga sem o Payet. E, inclusive, quando você tem o Payet, você não tem com quem dividir a responsabilidade de construção. Payet não tem um companheiro de construção no meio, seja um ponta ou um outro meia. Payet não tem substituto, como a gente vê muito bem nesse tipo de jogo, quando o Vasco tem que propor mais o jogo.
Uma coisa é quando enfrenta o Grêmio, por exemplo, e o Vasco sai na frente jogando em casa, fazendo um jogo mais físico, de recupera a bola, faz transição. Foi assim, inclusive, que conseguiu o empate contra o Red Bull. Uma rara jogada onde o Vasco teve espaço para fazer uma transição em velocidade. Agora, batendo numa defesa mais fechada, postada, como foi o Red Bull durante grande parte do jogo, o Vasco se limitou a cruzar. Então não é o azar, não é uma questão de sorte. O Vasco foi montado para chutar pouco, para ser dependente de jogo aéreo. E aí, quando você é um time de uma nota só, facilita para o time adversário te marcar. Mesmo que o Vasco tenha feito um jogo superior ao do Red Bull Bragantino, foi o Red Bull quem finalizou mais. Foi o Red Bull que, nos momentos onde precisou jogar, conseguiu chegar mais na frente e agredir um pouco mais o gol do Léo Jardim, apesar do Vasco ter tido as melhores oportunidades, mas muito naquele momento onde perdia por 1-0 e fazia aquele abafa no jogo aéreo. Mas a construção do Vasco é pobre. Então não dá para condicionar essa derrota do Vasco só à sorte ou azar. Esse azar num lance, por exemplo, de falha do Léo Jardim, não é azar. O futebol é um esporte de erros. O tempo todo alguém comete algum erro que vai gerar espaço para algum time. O Vasco conseguiu contra-ataque contra o Red Bull porque alguém errou na marcação. Alguém não conseguiu parar o Ryan no meio do caminho. Alguém não conseguiu ganhar do David na velocidade. Alguém não conseguiu antecipar o Verratti. A gente pode olhar por vários ângulos e vai encontrar algum erro. Não tão crasso, claro, como o do Léo Jardim, mas esse tipo de erro acontece o jogo inteiro. Um jogo de futebol tem 100 erros de passe, 20 erros de lançamento, 30 desarmes sofridos. Então, o tempo todo acontecem erros no futebol. Nem todos eles viram gol, como virou no caso do Léo Jardim. Agora, a falha do Léo Jardim não é azar. É um problema de execução do jogador. Como é quando o jogador erra um passe, uma finalização, um domínio. Foi um erro que faz parte do jogo. E o Vasco já foi beneficiado em outros momentos por isso, porque faz parte do futebol. Agora, não dá, então, para você condicionar isso só a sorte ou azar. Tem muito mais a ver com execução, como foi o caso do Léo Jardim, e um volume maior de buscas pelo gol, que o Red Bull acabou tendo, mesmo jogando menos tempo com a bola, mesmo sendo agressivo menos parte do tempo do jogo, já que precisou pouco tempo para fazer 1-0, depois só foi correr atrás depois do 1-1. Então acho que o Vasco precisa olhar para esse jogo, não com cara de foi sorte, foi azar, mas sim com as necessidades que esse elenco ainda tem de contratação e que são muitas, principalmente do meio para frente, e não é de hoje. A gente vem martelando isso desde a temporada passada, quando o Vasco também sofreu ofensivamente para conseguir seus resultados e escapar do rebaixamento. Tanto que as vitórias vieram muitas vezes em 1-0, 2-1, sempre no pingadinho. É um ataque muito deficiente, principalmente sem Payet. Bom, galera, essa é a análise de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima. Fala, galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.